Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim. Deste sonho que nasce em teu coração, obra tua, tua graça, tua construção. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim. Deste sonho que nasce em teu coração, obra tua, tua graça, tua construção. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. E me alegro por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais aqui. É o teu rastro de luz que eu estou seguindo. Vejo tuas respostas em cada detalhe, Senhor. No caminho vou deixando meus apegos pra trás, planos, sonhos, pessoas que amo até demais, para livre encontrar minha direção. Obra tua, tua graça, tua construção. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. Sinto-me guiada. Bom dia para você. Começamos muito bem com essa belíssima canção, Rastros de Luz. A você que está com a gente no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus, o nosso bom dia, gratidão pela sua presença. Bom dia para você no Instagram, para você que nos acompanha na sua casa, no seu carro, até mesmo no seu trabalho. Que bom que você está sempre nos acompanhando. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cíntia. Bom dia Carla, você bom dia, que Isaac. nos assiste. Bom dia você que nos Obrigado por deixar-nos entrar em sua casa e fazer essas reflexões, Sim. esse momento gostoso De bate-papo. de bate-papo. De encontro, né? De encontro, Momento né? de encontro. Momento de encontro. E todo encontro gera em nós uma transformação, gera em nós esse novo de Deus. Sim. E também gera a transformação do nosso pensar, Do do nosso nosso- coração. Do nosso coração, justamente, né? E como nós já vamos, né, falando, já viemos falando, né? Cada encontro é sempre um virar de página, né? É verdade, com certeza, isso é Cada verdade. encontro é sempre um virar de página. E é interessante que o encontro terapêutico ele tem feito esse caminho. Sim. E já que estamos falando de virar de Vamos página, né? É, Caminhar é importante e caminhar sempre na graça de Deus. Por isso, Cíntia vai fazer a oração pra gente, né, Cíntia? Pedir a graça sobre nós. Pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria passe à nossa frente, nos guarde no seu imaculado coração, que os nossos santos anjos da guarda sempre nos inspirem a novas escolhas, a viradas de páginas conscientes e na vontade de Deus. Amém. Amém. Amém.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom iniciarmos o nosso momento sempre rezando, sempre na graça de Deus. E hoje, namorada do sol acordou com aquela chuvinha, o sol fez um esforço para nascer, mas a chuva veio, né, regando a terra, regando os nossos corações. Mas os passarinhos já começam a cantar, um dia lindo, embora chuvoso, embora nublado, mas um dia lindo, um dia diferente, um dia mas quem de graça, disse que né? Um dia nublado não é bonito. Não é verdade? Né? Vem até falar agora, Sheila, nossa irmã, um forte abraço a você. Um abraço apertado, Sheila. Seu irmão veio a falecer nesta madrugada, nesta manhã. Então, que Deus possa consolar os corações, né, da sua família, dos seus familiares. Estamos aqui, unidos em oração. Como já dizia a doutora Carla, quem disse que um dia nublado não seja um dia bonito? Né? Nós que cremos no céu, acreditamos na eternidade e que um dia nós vamos voltar a nos encontrar. Né? E a morte, por mais que não tenha sido feita para o homem, existe a sua beleza, a beleza do reencontro com Deus. Né? Então, Sim. que o nosso, e consigo mesmo. Então, que Deus possa realmente consolar a sua família, seus corações, e a todos vocês que se encontram enlutados, saiba que depois de todo dia nublado vem um dia de sol, vem um novo dia. Amém? Inclusive você, né, que perdeu Sim. seu tio no Tem sábado. 5 dias, né? E nesse tempo, quantas famílias, né, estão experimentando a dor do luto? Trabalhar a cada dia, É né? A verdade. família no Esse luto, recomeçar. entender a esperança. E né? algo que eu percebi naquelas florzinhas amarelas, Recomeçar a vida, ontem né? Uma no... diferente sem Sim. a pessoa, né? Ontem no final do dia eu olhei assim, ué, mas de manhã essas flores estavam abertas. E no final do dia elas se fecham. Sim. Esse movimento, né, do se abrir ao amanhecer É isso e do aí. final do dia ela se fechar. Ela Independente se está nublado é muito, ou não. achei muito interessante. Elas Falei, ué, precisam mas ontem de tava luz. cheio de flores E amarelas. você está ficando com um olhar muito mais sensível. Será porque Será que é o caminho de Olha. discernimento que ele está meu coração fazendo tá com pulsando, Deus? doutora Carla? Muito forte. Amém. Será que é o caminho de Olha, discernimento, doutora, que ele está fazendo Não, com mas aí Deus? foi interessante porque Começa a eu olhar a percebi, beleza. falei, ué, mas ontem tava cheio de flores amarelas e elas são tão frágeis, né? E no final do dia elas se fecham, né? Faz esse movimento de fechar em si para desabrochar ao raiar do Isso dia. aí, Vamos olha. continuar então? Olha. Tá poético, Isaac. Quem sabe você também não anda virando as suas páginas. Com certeza, tô arrepiando todinho aqui. É preciso, é necessário. Porque para virar a página tem que ter A cada, coragem. e a cada Ó, época primeiro, da vida... Cíntia, minha primeira hashtag, para virar a página tem que ter coragem. Verdade. E a cada tempo da nossa vida, né, a gente escreve um novo capítulo, a cada Verdade. fase da nossa vida. Então a gente precisa estar sempre disposto e preparado a reescrever um novo capítulo, a escrever um novo capítulo, corrigir aquilo que se pode corrigir dos capítulos anteriores, né, e virar a página para escrever novos capítulos. É fácil? Nem sempre. Né? Quando você vai escrever um novo capítulo, você sabe o que vem pela frente, Carla? Não. Né? A doutora Carla aí que está escrevendo um livro, você não sabe o que vem pela frente daquele capítulo. Não. Né? Você sabe o que você tem pretensão de colocar. Tem um Mas esboço, né? as inspirações que Deus vai colocando... Eu tenho um esboço daquilo que eu quero falar, né? Exatamente. Mas como se dará tudo aquilo, Só Deus. só Deus. Entendi. Né? Agora, né? Geralmente a palavra está comigo. Sim. Eu trago o seguinte, né? A maravilha que é, né? E que a vida sempre nos impõe, que são os desafios, né? Os desafios, eles são feitos justamente para fazer com que a gente evolua, para fazer com que a gente cresça. Muitas vezes eu não consigo seguir em frente porque eu não consigo me ver desatrelado desse passado. Verdade. Desatrelado do passado, de sentimentos negativos. E muitas de vezes até situações desconhecidos, ruins. né, doutora? Sim, muitas vezes inconscientes. Exatamente. Que você não Uma tem coisa é consciência. quando você retém, quando você tem a consciência, assim, aquela consciência do rancor, da mágoa, do ressentimento, e você fala assim, eu vou prender isso daqui exatamente para eu não me esquecer e nunca mais, né, passar por isso daqui novamente, né? Scarlett O'Hara, né? Lembro dela.
Jamais E o vento levou. fome outra vez. Jamais sentirei fome. Exatamente, né? É uma cena bem marcante na minha história, assim, em termos de filme e tal, né? Mas é verdade, isso acontece. Outra coisa é quando isso é velado para si mesmo. E quando isso está a nível inconsciente, doutora? Como trabalhar E isso? aí eu trago uma pergunta. Porque às vezes a pessoa até quer virar a página, mas ela não sabe como. É como se você lutasse, eu sempre falo, né? Contra um inimigo invisível, Oculto, né? Oculto. Mas a gente precisa ter em mente uma coisa, né? O relógio da vida, ele não para. Não para. Ele não para. Ele corre. E é isso aí. E manter-se preso ao passado é estar apegado, muitas vezes, às situações que não me fizeram bem, que não servem mais nesse tempo presente. O relógio está correndo, mas eu estou parada. Mas quando não se quer parar ou estar parado, né? Tem até uma frase interessante que eu separei aqui, já que vocês separam as frasezinhas de vocês, né? Eu também penso e rezo sobre os nossos encontros. E eu achei muito interessante essa palavra, porque o virar a página, muitas vezes, exige de nós esse parar para pensar. Mas até que ponto esse parar para pensar não se torna também uma paralisia, né? Uma falta de atitude, muitas vezes, frente. E aí me vinha bem interessante essa frase, né? Diz assim, o espaço entre a ponderação e a paralisia é o espaço da escolha. Toda escolha terá riscos. Escolher não é perder o medo. Ele será sempre uma reação psicofísica. Escolher é, depois de ponderar, arriscar-se em viver. O espaço entre a ponderação e a paralisia é o espaço da escolha. Toda escolha terá riscos. Escolher não é perder o medo. Ele será sempre uma reação psicofísica. Escolher é, depois de ponderar, arriscar-se em viver. Fica aí a dica. E aí eu sempre ando aqui com meus papeizinhos, né? Porque vocês vão falando, aquilo que eu tinha planejado eu vou sempre andando, né? E aí tem essa questão, né? Nunca sabemos o quão forte nós somos até que ser forte seja a única escolha. A única opção. Nós não sabemos o quanto nós somos fortes até que ser forte é a única escolha. Quando você não tem, olha para um lado, olha para o outro, você está parado ali, você tem duas possibilidades. Permanecer paralisado ou você ver que você é mais forte. Sair daquela situação. Me veio uma outra frasezinha que eu separei. Ai, meu Deus. Só para completar, né, essas colocações da senhora aí. Porque é necessário também, né? Sim. Se eu não me engano, foi antes de ontem, nós refletíamos muito sobre o Evangelho, onde Jesus olha para Zaqueu. E Zaqueu sobe naquele sicômoro para ver quem era Jesus. Né? Mas Jesus sabia quem era Zaqueu, então Jesus olha para Zaqueu e fala, desce daí. Né? E aí tem um outro pensamento que eu achei bem interessante, que diz assim, é até da Maria do Rosário, irmã Maria do Rosário, né? Lá de João Pessoa, da casa Maria Mãe Mestra, né? Diz assim, descer é fazer um caminho de encontro com a própria verdade. Um encontro que só o olhar misericordioso de Jesus nos faz enfrentar. Descer não é temer mais a própria pequenez, porque ela é caminho de salvação. Os grandes não descem. No chão de nossa verdade, eu achei bem interessante esse ponto, no chão de nossa verdade, encontramos aquele que não nos quer nas alturas, mas morando em nossa própria casa. Descer é o princípio de todo recomeço. É como chegar ao fim do poço. É isso aí. Ao final do eu poço. Pensava nisso, não né? tem mais para onde descer. Você desce aos seus abismos do inferno. Quando aconteceu isso com você, me permita falar, quando aconteceu isso com você, você só tinha duas possibilidades. Ou permanecer lá, ou se reerguer. Sim. E aí existe um
uma questão, né? Quantas vezes nós não nos acomodamos nas nossas zonas de conforto, Sim. nos nossos fundos do poço? Sim. Porque às vezes é muito mais fácil você se acomodar nesse lugar de vitimização, de que eu não consigo, de que não estou preparada para isso, sou incapaz, sou impotente, não tenho condições. Quantas vezes nós não nos colocamos nesse lugar de vitimização por pura acomodação? E aí entra uma questão, né? Se a vida não fica mais fácil, quem precisa ficar mais forte? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Pensava agora, né? Quando a senhora Sou falava sobre essa realidade do poço, né? Do fundo do poço. Quando você está numa área de risco, numa zona de risco, porque até aquela zona de conforto, uma hora se torna zona de risco. Sim. Ela é uma zona de conforto confortável, digamos assim, enquanto você precisa descansar. É aquele tempo que nós falávamos ali entre a paralisia, né, e a escolha que eu preciso tomar. Tem até a palavra-chave aqui, né, que é utilizada dentro disso daqui, onde vai falando aqui. Isaac, você está muito sério, Isaac. É o preparando espaço aqui. entre a ponderação e a paralisia. Né? Esse espaço é a escolha, é o tempo Sim. que eu tenho para fazer as minhas escolhas. Só que se você está no fundo de um poço, começou a chover, não sei se na casa de vocês, se vocês já viram aqueles poços que eram cavados na terra, na casa da minha avó, desde pequena era assim. Começava a encher. Né? O poço ele era cavado todo na terra e a manilha só estava sobre a terra. Então lá embaixo era só terra. À medida em que está chovendo ou está subindo o nível, ou você toma o cuidado, né, e sobe, ou você se afoga naquilo dali, ou é soterrado. Eu tenho uma historinha para isso, muito interessante. Né? Não é do burro, não, né? É do burro. É do burro que o dono, né, conhece essa história, mas conta. Caiu no Pode poço, ter muita gente caiu no poço, né? E o dono, né, não querendo ter o trabalho, né, de retirá-lo de lá, começou a enterrá-lo vivo. E cada vez que ia uma pá de terra, o burro ou o cavalo sacudia, pá, e pisava. Sacudia e pisava, né? Sacudia e pisava. Não, muitas vezes, né? Ela falou aqui uma coisa interessante, né? Mas é interessante, porque diante das situações de crise, tire o S, crie. Ele mesmo sem inteligência, ele deu a saída dele. Né? Muitas vezes é mais fácil a gente se permitir se deixar ser enterrado vivo do que tomar alguma atitude. Do que nesse ambiente, como a senhora trazia, né? Nesse espaço de, muitas vezes, que somos propensos à vitimização, nos permitimos, né, sermos soterrados, a ficar, né, preso ao passado. Inclusive, eu até pensava sobre isso, né? Tem duas formas de olharmos para o passado. Daí aí entra a questão da escolha. Você escolher ficar preso ao passado ou você ter o seu passado como referência de que você não quer mais aqui, ó, aquela situação, né? Como aprendizagem. Como aprendizagem. O passado nos serve como aprendizado. E aí é aquela questão, né? Eu não quero voltar da onde eu saí. Isso. E aí termina a história do burrinho. Bem, conforme o dono ia tacando a areia, ele ia pisando e o poço ia sendo... Aquela areia que o dono estava jogando para enterrá-lo, ele ia usando como base para subir, para sair daquele poço. Aí a frase que a gente falou aqui em off, eu falei em outro tempo de verbo, né? Em outro tempo verbal, mas eu falava, às vezes, até o burro é mais inteligente do que a gente, né? Sabe por quê, Cíntia? Porque muitas vezes a gente... Não é questão de inteligência, é questão de sobrevivência. Ou não usamos a inteligência que Deus nos deu, né? Para poder fazer a capacidade. É aquela questão, né?
Vocês são horríveis! Doutora Carla. Somos ótimos. Vocês são horríveis! Vocês conseguem, né? É aquela questão, né? Eu ainda não cheguei lá, mas estou perto, mais perto do que ontem, né? Então, perto de ontem, né? De onde eu preciso chegar, né? E aí entra uma questão, né, Cíntia? Aonde eu quero chegar, né? Toda essa direção, todos esses sonhos, muitas vezes realidades, projetos, planos, que é onde eu quero chegar, né? Todos esses desafios vai fazer grande diferença em eu parar ou eu não parar. E aí entra uma questão que muitas vezes a gente não pensa. Cada conquista, por menor que seja, ela são pequenas vitórias que eu adquiro. Entende? Cada uma dessas realidades que eu supero, pequenas, e aí eu falo, a vida é movimento, o relógio não para. Aquele que para esperar que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou e colaborou com o tempo estará tão adiante que jamais será possível alcançá-lo. Ainda que eu suba degraus de papel de seda, eu não estou no mesmo lugar. Então, quando eu falo nesse sentido de alcançar, né, meus sonhos, minhas metas, projetos, eu preciso reconhecer as pequenas vitórias, as pequenas conquistas que eu faço e que transformam-se no final em grandes vitórias. Muitas vezes a gente olha, mas eu não saí do lugar. Hoje eu não fiz nada que me levasse a conquistar algo grandioso. Mas o somatório, né, dessas pequenas conquistas, lá na frente, você vai ver a vitória. Exatamente. Eu posso tirar isso pelo próprio centro clínico. Entende? De quando eu comecei, que nada tinha, né? E hoje eu vejo que as pequenas conquistas que foram sendo feitas, né? Hoje eu olho e vejo, caramba, né? Quanta coisa já foi realizada. E quantas coisas pequenas foram feitas, foram conquistadas para se transformar no que está sendo hoje. Sim. Até é interessante, né, doutora, essa realidade que a senhora vai falando das pequenas conquistas. Nós estamos dentro de um tempo e a sociedade, né, Isaac, você melhor do que nós pode até falar sobre isso, é a sociedade do imediatismo ou do descartável, né? Imediatismo, a gente quer as coisas para ontem. Vou pegar um exemplo, né? Hoje eu tenho feito um tratamento, iniciei um tratamento na semana passada, falando um pouco sobre a cura, a medicina natural, né? Medicina, como é que eu falo o nome? Sim. Eu esqueci alternativa. o nome. Alternativa, né? Natural. E fala-se, desde o início a pessoa fala, olha, é tratamento a longo prazo. Não doses homeopáticas, não é de uma hora para outra, né? E quantas vezes a gente precisa se trabalhar, se ponderar, né? Depois a gente vai até e não desistir esse tratamento para os nossos pacientes no centro clínico. Primeiro nós estamos fazendo aí os testes, somos, né, cobaias, né? Os testes. E a partir dali nós vamos trazer também para o centro clínico, porque envolve a natureza, né? Todas as coisas que foram criadas para o homem, mas leva tempo, né? Aquela dorzinha que eu quero que suma em 30 minutos ou 30 segundos, como diz a bula do remédio, que vai dizer para mim, né? Alívio imediato, ou em 30 minutos, né, você já vai ver o efeito. Às vezes você só vai ver o efeito em 2 horas, em 2 horas e meia. Uma coisa é você usar uma cânfora industrializada, outra coisa é você começar a plantar uma cânfora, né, e começar a usar ela em doses homeopáticas. Mas em termos de saúde, de condicionamento, como nós já vínhamos falando, isso perdura muito mais. Então, assim, quando a gente começa a olhar essa realidade do imediato,
o ser humano está assim, ele está preso ao tempo. Quando a gente para, né, de ficar preso a esse tempo, a gente trabalha melhor as nossas ansiedades, a gente olha melhor para o passo que a gente precisa dar hoje, agora. Né? Quem nunca foi numa consulta médica e se frustrou completamente, falou assim, meu Deus, né? Como fazer, o que fazer frente a tudo isso daqui, né? Então são situações que, ou do descartável, né, dessa realidade, ou eu não valorizo o que o outro faz ou realiza, ou eu não valorizo o que eu mesmo faço. É como um copo, serviu aqui para mim para eu beber água, joguei fora, amassei, joguei fora o guardanapo, que eu uso para limpar a boca. Antigamente os guardanapos, né, eram todos de pano. Tecidos, né? Né? Inclusive o nosso mercadinho aí da Providência está vendendo um conjunto lindo de Natal. Eu fiquei né? de Mas olho, depois hein? vocês entrem Quem lá. quiser me dar de presente, eu aceito. Mas é porque, engraçado, me veio isso, eu lancei aí o mercadinho da Providência, mas entra lá. É muito importante para nós, comunidade. Mas eu me lembrava que a gente viu exatamente esses lenços de panos que há muito tempo a gente não vê. Por quê? A gente não quer lavar. Você quer um exemplo? As fraldas. Fraldas de crianças. Sim. Antigamente, eu cheguei aí na fábrica da Nova América, né, comprar fraldas de pano, né, por causa das minhas sobrinhas, meus sobrinhos, e hoje é tudo fralda descartável. Né? Ninguém quer ter mais trabalho. E aí eu vou dizer para vocês, até o descartável tem um preço. E alto, hein? E alto. Até o descartável tem um preço. Às vezes a gente não está disposto a guardar o tempo, né, ou colaborar com o tempo, e a gente paga o preço, né, por aquilo que a gente quer de imediato. Fica só uma dica, a Cíntia, né, trazendo essa realidade do imediatismo, né? Tem a questão também do esforço pessoal, porque hoje a gente depara com a realidade da pessoa não querer fazer esse esforço, né, necessário. Ela trouxe o exemplo da planta, né? É necessário você respeitar o tempo e ter o esforço de colocar a mão na terra, pegar a enxada, fazer aquele movimento físico. Quando a doutora Carla e a Cíntia trouxe a realidade do pensar. Pensar é um verbo e todo verbo requer movimento, ação, agir, né? Pelo fato de você pensar sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre as decisões tomadas, já é também um exercício pessoal que exige de você... Se eu te falar, né, que de quando começamos... Esse esforço pessoal. A meia hora, 20 minutos, eu falava sobre o relógio, né, do tempo. Esses 20 minutos, diante disso tudo que nós já falamos, as pessoas já estão pensando e refletindo de maneira diferente. Com certeza. Sim. E aí eu coloco, né, se você não está feliz, se você não está bem, agora você vai ficar parado? Não. Mexa-se. Mexa-se. Você não é uma árvore, gente. Exatamente. Existe um tempo entre a ponderação, né, a escolha, né, e a paralisia. Eu posso escolher ficar paralisado ou eu posso escolher prosseguir. Cíntia, você trazendo essa realidade, eu tinha colocado aqui outra hashtag, né? Nesse espaço entre a página anterior e o movimento de virar a página, a gente está falando de movimento, né? Sim. Desse movimento que exige, um movimento exigente. Doutora Carla, nesse espaço entre a página anterior e o movimento de virar a página seguinte, pode ocorrer aquilo que nós sempre falamos aqui, a questão do conflito, né? Como podemos nos desvencilhar deste conflito, doutora Carla? Nesse espaço que tudo que você quer está do outro lado do medo. Perfeito. Pega essa daí, gente. Por favor, repete, doutora Carla. Tudo que você quer está do outro lado do medo. Aí eu pego aqui uma frasezinha que eu tinha separado de um ser humano, aqui com as pernas esticadas, aqui, Isaac, dá pra ver. Não, e hoje, sobre não, tem essa questão, tem essa imagem, e hoje tem a moda de tirar foto do pé, né? Tem muito. Então me antecipei no tempo. Virou febre. Não, virou febre de pessoas tirar foto do pé, sentada. Não, mas virou febre um tempo. Eu não sei se tá ainda em alta, mas teve. Da pessoa tirar foto do pé, postar
nas redes sociais, né? E eu fiz isso lá em Ávila, hein? Fez? No pé, assim, ó. Não, mas pro caminho nessa de onda Santiago que de Compostela. essa onda que teve nas redes sociais tinha essa conotação. Oi? Vou lá. O pé de famoso, né? Então teve toda essa febre de tirar foto do pé. Mas esse aqui tá no precipício, né? Pois é. E aí ele olhando aqui, né, perto assim de um canyon, é o nome que fala? É isso. Isso. Ele diz assim: vida, com os seus limites e forças, com os seus acertos e fracassos, será sempre o fruto de quem decide não deixar-se paralisar pelo medo. Vida, com seus limites e forças, vírgula, com seus acertos e fracassos, vírgula, será sempre o fruto de quem decide não deixar-se paralisar pelo medo. E aí existe aquilo, né? Lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca. Depois A você pode vida encontrar o nosso... precisa estar em movimento. É isso aí. Depois você pode encontrar tudo isso lá no CCSMA Oficial ou no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus, que fica aí nos nossos E aí eu faço um arquivos. apelo a você da comunidade que ainda não se inscreveu no canal do YouTube do CCSMA Oficial. Vai lá, se inscreve. Nos Isso aí. ajude a chegar Nos ajude. aos 1000 inscritos. Hashtag compartilha essa ideia. É isso aí. A Cíntia colocou Vai valer muito a pena. essa realidade do canal no YouTube. É interessante você também colaborar, curtir, compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso A Deus da a esse comunidade, conteúdo. né? Sim. Por exemplo, nós enviamos os nossos conteúdos de partilha da palavra, entre outros eventos da comunidade. Dá uma chegadinha lá na página da comunidade, né? Dá também a sua clicada, a sua inscrição, coloca o seu sininho, só vai chegar para você coisa interessante. Dá uma chegadinha a partir dali da nossa página oficial também, CCSMA Oficial. Também se inscreva, compartilhe, curta, porque para nós é importante, tá bom? Então, é uma forma também de ajudar. Mas eu tenho uma frase aqui do Augusto Cury, que eu Mas achei antes- interessante. Mas eu ainda vou falar uma coisinha, né? Pode Se falar. você não conseguir virar a página, existe uma outra solução. Ih, se enterrar igual burro. Não. O burro não se enterrou, né? Não. Se você não consegue virar a página, né? Rasgue ela. Arranca, né? Arranca. E aí é como as raízes que precisam ser arrancadas. Raízes do medo, raízes da paralisia, raízes da falta de confiança, raízes das inconsistências. Mas aí eu vou dizer para raízes você. Rasgue. Se você Então. rasgar no seu livro da vida, vai faltar sempre aquela página. Então, a melhor escolha é não rasgar, é saber virar. Às vezes pode levar tempo, mas a atitude imediata vai ser rasgar. Né? É porque Aquela muitas vezes página a da pessoa sua vai vida. na impulsividade. Sim, é isso aí. Às vezes a E página aí, aquela é tão página, difícil, ela tão vai faltar. dolorosa, vai faltar no livro, mas na mente não, porque existe a nossa memória afetiva. Mas existe a vida. E a né? vida está aqui, A ó. vida, A as vida lembranças, você não tem como tá aqui, cortar. Né? A Vai tá vida, as aqui. lembranças. Vai estar aqui. E aí, Entendeu? qual é a melhor escolha? Existe um conflito. Esse conflito precisa ser resolvido e a escolha, Tire o S. e a escolha, Tire o S. e a escolha é você quem faz. Cíntia, Tire o doutora S. Carla, tem uma realidade Crie. para vocês aqui. Opa, Palavras de movimento. nossa frasezinha Calma sobre aí, ele tá quem. aí. Eu me lembrei aqui. Sim. Temos um conflito, né? Ao invés de rasgar, ao invés de negócio, grampeie. Grampeie. Ô, doutora Quando Carla, você vai grampear. precisar, quando você precisar, Aí quando você chegar lá na frente, que você pensou que já escreveu todo o seu livro, você vai ver que tem aquela página grampeada, vai aí ter que você ir lá volta. atrás. É isso aí, mas talvez seja o momento. Talvez você esteja muito mais preparado para voltar lá e saber fazer o que precisa fazer com aquela página do que simplesmente. Não Ó, tem gente o que concordando é. ali. Tem gente concordando. O que é. Bandeira,
ponderação, é. escolha e paralisia. Então, o que você aí escolhe? Liberdade, escolha e consequência. Então, pronto. Cíntia, doutora Carla, quero trazer uma realidade. Nós falávamos sobre a questão do caminho, do caminhar, né? Do movimento, enfim. Mas tem a questão dos atalhos. Ir por essa via é perigoso, não é verdade? A questão dos atalhos. E eu coloquei aqui, né? O atalho é sempre, muitas vezes, atraente, sedutor, o caminho da facilidade, das falcatruas, da corrupção. Como fica essa questão dos atalhos, né? Como a pessoa, muitas vezes, se vê nessa tentação de ir por um atalho, muitas vezes, né, pensando que seria um caminho mais fácil de resolver os problemas e também trará consequências para a vida da pessoa. No atalho pode ter um lobo mau. Sim, eu lembrei dessa historinha. Vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? É sempre bom Zé voltar. Burro, agora chegou a Não é? Chapeuzinho Vermelho. Esse encontro vai dar pano para nós. Chegar na história da Chapeuzinho Vermelho, né? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Aí a mamãe fala: Chapeuzinho, Chapeuzinho, não pega o atalho, porque por ali tem um lobo mau. E aí a Chapeuzinho faz o quê? Dialoga com o lobo, pega o atalho. Quando chega na casa da vovozinha, se não é o caçador, vai ela, vai vovozinha, vai todo mundo para a barriga do lobo mau. Então a gente precisa, essas histórias que são infantis, são ensinamentos para a vida inteira, meus irmãos. Né? São ensinamentos para a vida inteira. Então os atalhos, eles podem até trazer facilidades. Mas você falava ainda há pouco um segredo que hoje poucos querem aproveitar, Isaac. Dentre aquele segredo que a doutora também falava, bem interessante, né? Pensar que depois do medo vem aquilo que nos importa, né? A gente fazer o esforço pessoal. Né? Muitas vezes queremos ficar pegando atalhos porque não queremos fazer o esforço de fazer todo o caminho. Vou dizer para vocês, meus irmãos, na prática da vida não é como o virtual. O virtual, o atalho, é um facilitário. Né? E a gente pode se utilizar dele. Mas na vida real, não é assim. Não é dessa forma. Então a gente precisa saber que determinados tipos de atalhos podem nos levar a nos deparar com um lobo mau, né, com um precipício. E qual é a escolha que eu faço entre o lobo mau que está atrás de mim e o precipício que está à minha frente? Só Deus. Só Deus. Né? Ali você ergue os braços e fala: Senhor, só tu podes. Mas aí eu entra digo na minha área. Né? Aí entra aquela questão, né? Liberdade, escolha e consequência, né? Eu tive a liberdade de escolher o atalho. Eu fiz a escolha de encurtar o caminho. Sim. E a consequência é me deparar com o lobo mau. E a consciência disse: não vai pelo atalho. É isso aí. Né? E aí o ser humano, nessa hora, ele vai precisar pensar por quê. O lobo é uma criatura. Apesar de voraz e feroz, não vai ter como não se machucar. Não vai ter como não se machucar. Então vai precisar enfrentar o lobo, a fera. E aí é aquela questão, né? Muitas vezes, Cíntia, você é maravilhosa. Com certeza. Levanta a bola para a senhora. Exatamente. Da cá, né? Muitas vezes esse lobo está dentro de nós mesmos. É isso aí. Então, o precipício, ou eu enfrento meus medos, as minhas inseguranças, as minhas incapacidades, meus Até porque sintomas. Em qualquer movimento, né? o lobo vai te atacar. Sim. Porque ele se sente ali também ameaçado por você. Não se esqueçam disso. E aí entra um grande conflito interior. Só que o lobo não pensa, você pensa. E aí você pode pegar ali e montar uma estratégia. Mas nesse momento, muitas vezes, que você fala do parar, do ponderar, que a Maria do Rosário falou, muitas vezes nesse momento de adrenalina, o pensamento foge. Foge. E aí é só impulso. É impulso por sobrevivência da vida. Né? Sobreviver. Então, ou eu enfrento e supero os meus medos, enfrento aquele lobo, né? Aquele lobo que muitas vezes esteve me acompanhando, como vou falar,
ao longo da minha vida, me cercando, me espreitando durante toda a minha vida, e eu nunca quis encarar, e chega uma hora onde eu vou ter que me deparar com ele. Ou como o Pequeno Príncipe, né? Dialogar com a raposa e se tornar amiga dela. Aproveitar aquilo que tem de melhor, né? E se tornar amigo. Eu lembro de uma cena quando a senhora falava agora, doutora, sobre São Francisco. Uma cena real. De São Francisco estava ele e o Iluminato, né? Se eu não me engano, a caminho de Jerusalém que eles estavam, né? E no meio do caminho eles se depararam com um lobo feroz. Iluminato se escondeu atrás da árvore, falou: e agora, Francisco? Francisco parou, pensou e falou assim: esse lobo, ele é criatura. Eu sou criação. Então ele foi ali, conseguiu se aproximar e amansar aquela criatura, né? Porque ele entrou em harmonia com a criação. E o homem, muitas vezes, devido ao pecado original e aquilo que está entranhado na sua carne, ele se torna averso ou ele se torna destrutivo à própria criação, à própria criatura de Deus. Então, ali naquele momento, ele não só se reconheceu como uma criatura mais perfeita e pensante naquela situação e naquela relação, mas ele se colocou em relação com a criatura, em harmonia com a criação. E muitas vezes o homem não está em harmonia nem consigo e nem com a criação. E aí é onde vem as lutas, os ferimentos, né? Mas isso. Muitas vezes, por quê, né, Cíntia? Porque a pessoa, muitas vezes, ela se decepciona não só com ela, né? Mas ela se decepciona com ela porque ela cria expectativas sobre o outro. Entende? Muitas vezes você fica paralisado nas suas escolhas, frente às suas realidades. Por quê? Porque você cria expectativas sobre o outro, sobre aquilo que o outro pode te trazer de resposta. Você deposita no outro, né, o escrever a sua história, o determinar a sua história. Você não toma as rédeas da tua vida, você não toma a caneta onde você vai escrever a sua história e assumir cada uma das realidades que você está escrevendo. Sim. E você deposita tanto no outro que você se frustra. E aí entra o nosso tema, virar a página para quê? 3 pontinhos. E eu coloquei aqui, ó, a construção da própria história. Como pretendo construir a minha história pessoal? Vai depender das minhas escolhas. Veja só, e aí as minhas escolhas frente à realidade dos meus filhos, à realidade do meu marido, da minha esposa, dos meus pais, do meu trabalho, do meu chefe, da minha profissão. E das né? minhas próprias escolhas de mim mesmo. Das minhas escolhas pessoais, afetivas, né? Missionárias, tudo na vida. E aí a gente volta àquele tema, e a gente ainda vai voltar nele. Sim. Liberdade, escolha e consequência. A senhora trazendo essas várias realidades da vida da pessoa, a Cíntia colocou, né, na terça-feira, ela colocou a questão do consagrar, né? Mas pode se aplicar também a essas outras realidades, né? A escolha vocacional, profissional, que o segredo não é se consagrar, ou seja, o segredo não é chegar naquele patamar que a pessoa chegou, mas o segredo é permanecer, né, Cíntia? Permanecer casado. Eu tenho meus pais que estão casados há 58 anos. Sim. 59, né? Vai fazer Sim, 59. em dezembro. 58, né? Daqui a um mês. Sim. Permanecer em uma profissão, eu tenho 28 anos de profissão, né? Permanecer com amizades que geram situações positivas. Que nos constroem enquanto pessoa. Que nos constroem, né? nos edificam. edificam. Que muitas vezes estamos caídos e nos dão a mão. Não aquela pessoa que você achava que era seu amigo, achava que era bom para você, mas na hora H vira as costas e te deixa ali. Sim. Entende? Então,
essas expectativas que muitas vezes colocamos nos outros são expectativas que nos frustram, nos amedrontam, muitas vezes nos paralisam, porque a decepção é tão grande que pode gerar em nós inúmeras doenças. Inúmeras doenças. Sim. A decepção, a paralisia, a falta de confiança, A frustração também, a frustração, né, pode gerar em nós inúmeras doenças somáticas, psicossomáticas, doenças físicas reais, né? Já estamos no limite do tempo. Nós precisamos de mais tempo. Outro dia estavam conversando comigo. Nós precisamos de mais tempo. Quem Manhã sabe mais para terapêutica. frente a gente não abra logo após os nossos encontros terapêuticos para quem quiser ali uma sala de bate-papos, né? Seja pelo Zoom, seja pelo Meet. A gente está pensando aí. Mas fica a dica para 2021. Né? Então, me perguntaram outro dia, né, se ao longo desse período de recesso, se nós continuaremos com os encontros terapêuticos. E aí? Sim, até o dia 23 de dezembro continuaremos. E logo depois do dia 23 de dezembro, pode continuar aí, doutora, que eu já dou a data. Né, me perguntaram, eu falei assim, minha irmã, eu não sei. Eu não sei. Até mesmo porque situações em momentos de festas... E esse ano vai ser diferente, né? Não. Essa realidade. Existem pessoas que perderam entes queridos Sim. no Natal, entrada de ano, e transformaram as suas Esse ano será o primeiro Natal sem aquela e pessoa. transformaram essas festas em festas de luto. De luto. Perderam O brilho. né, o brilho Verdade. da festa. Olha, e a festa é o nascimento do menino Jesus. Dia A luz do 22 mundo. de dezembro é uma terça-feira, né? Porque dia 24 é uma quinta, então nós não podemos fazer. Mas no dia 22 de dezembro é o nosso último encontro do ano, com a graça de Deus. E depois a gente retorna dia 5, doutora, que é a primeira terça-feira do Então ano. anotem aí, ó, anotem aí contra a Dia regra. 22 de dezembro é o nosso último encontro. E no dia 5... Mas nós não teremos o encontro de Natal, o encontro de entrada de ano de virada. Eu vou pleitear isso. Mas eu vou dizer para vocês, pleitear. olha, mas eu vou dizer para vocês, é só você estar inscrito no nosso canal CCSMA Oficial. Dá uma chegadinha lá no YouTube que vai ter algo bom para você relembrar. Okay? Muito bom. Tá Esse. Dá uma Pode não chegadinha ser lá. ao vivo, Pode Mas não vai ser. ter algo lá. ter algo lá. E se Ah, quiser deixar alguma coisinha escrita lá pra gente, alguma mensagem, escreve que a gente escreve lá pra você que a gente responde. Então o nosso ou em produção, né? sim, o nosso encontro de 22 de dezembro será em clima de Natal, Em né? clima de Virada Natal. de ano. Trazendo essas realidades aí que a doutora Carla já trouxe pra gente. Isso aí. Até mesmo porque, né, a dor, ela não deve nos paralisar, Com certeza. entendeu? A dor, o sofrimento, a angústia, o Vou pegar até um ressentimento. testemunho, posso? Breve? Pode. Posso, doutora? Pode. Posso, Parênteses. Isaac? Pode. Um parêntese, né? O testemunho há 2 edifica. semanas atrás, há 2 semanas atrás, minha mãe começou a falar que ela não queria ficar comemorando o Natal, por conta que a gente fica com cara de luto depois que come, porque lá em casa ninguém fica esperando a meia-noite para poder fazer a ceia. No máximo 10 da noite está todo mundo fazendo a ceia. Depois todo mundo come tudo que tem que comer, aí fica todo mundo daquele jeito de sofá, né? No sofá, na televisão, e bate um papo aqui, bate um papo ali. Mas desse ano ela estava falando muito sério, né? Sobre os sentimentos dela de não querer fazer o Natal. Eu falei, mãe, as crianças têm o direito, nem que a gente faça somente um jantar, como moramos próximo da minha irmã, depois vamos para casa, né? Enfim. E ela falou, ano novo também não vou comemorar lá com vocês, vou ficar na minha casa quietinha, dormindo, porque esse ano para mim não dá, não tenho o que comemorar. Só que a gente não tinha noção e o meu tio, irmão dela, veio a falecer repentinamente, em 3 dias, né? Veio ali o aneurisma que estourou, ele nem sabia que tinha um aneurisma, veio a estourar um aneurisma, veio a falecer no sábado, isso foi de quarta para quinta, no sábado veio o falecimento dele. E a gente se tocou, né? Por isso que ela não queria.
E depois de refletir, de viver o luto, estamos vivendo ainda. Essa semana voltamos a conversar sobre essas possibilidades. Tínhamos que falar, né? Não tinha como. É cedo ainda para poder falar. E ela falou assim, quem sabe, né? Eu não me animo para o Ano Novo, quem sabe eu não me animo um pouquinho para o Natal. Porque minha mãe é uma pessoa que ama muito viver a vida, né? Ela foi aprendendo a amar a vida e a viver a vida. Então, você vê que a partir de um luto, a pessoa ela pode fazer as suas escolhas. Ela pode querer escolher não celebrar ou celebrar com aqueles que estão vivos, com os netos, com os isso aí filhos, que eu ia falar. né, com o genro. Então, ela hoje pode fazer essa escolha, né, ou querer ficar realmente dentro de um quarto, deitada, vivendo o seu luto. A gente sabe que dói, né, porque só quem estava presente ali viu como uma irmã estava diante de um irmão, né, falecido, mas ela, 3 dias depois, ela já estava olhando a vida de uma outra forma. Seguiu em frente. Né? Por quê? Apesar de estar vivendo luto. Tem horas que para, né, tem 5 dias, Sim. então você para, vem aquela parada, pensar na vida e falar assim, meu Deus, isso daqui é mentira. A vida continua. Não aconteceu. Mas a vida continua. Mas ao mesmo tempo para-se e pensa-se, né? A vida continua, né? Ela tem netos, ela tem filhos e ela está viva. Entendeu? E ela está viva. Sim. Então é preciso, e isso aí serve para todos. Eu me lembro muito bem de uma situação quando eu estava para completar 15 anos. Meu avô veio a falecer 3 dias antes de eu completar meus 15 anos. Minha festa de 15 anos, estava tudo preparado, etc. E qual avô? Por parte de pai. Uhum. Né? E alguns falaram, não vamos fazer, não vamos fazer. E aí meu pai, sabiamente, chegou e falou assim, com certeza, meu pai, o meu avô, gostaria que a minha neta tivesse o aniversário dela. E onde ele estiver, ele vai estar rezando por ela. E assim foi feito. Óbvio, né? Tivemos um momento de oração, tivemos um momento onde se dedicou, né, a pessoa dele, o agradecimento por deixar comemorar. E deixar virar essa página da vida. Celebrar a vida. Na realidade, eu estava fazendo 15 anos, não tínhamos nada demais, não era nenhuma festa grandiosa, porque naquela época não tinha. Eu estou com 56 anos, então, né, 41 anos atrás não tinha isso tudo, né? Não tinha. Mas era uma grande comemoração. Mas era o uma glamour comemoração que hoje se busca tanto, né? Então houve a missa, depois da missa houve o encontro, a reunião, aquele negócio todo, e aquilo ali ficou, né? Você veja que eu lembro dos meus 15 anos, mas eu sempre rezo pelo falecimento do meu avô. É isso aí. Aquele que me permitiu ter aquela celebração. E agradeço ao meu pai por pela ter deixado... escolha. Exatamente. Porque poderia ter sido tudo completamente diferente. Uhum. Tudo completamente diferente. E não foi, né? É engraçado, né? Estamos aí chegando ao final do nosso tempo, mas citando um outro exemplo bem simples, né? Sábado foi mêsversário do meu sobrinho, o Gabriel, e dia do sepultamento do meu tio. Não se tinha clima para poder fazer mêsversário, né? Mas o meu sobrinho, naquele dia, criança, 5 anos, não tinha noção de nada do que estava acontecendo, sim, de que tinha perdido um tio. Por mais que minha irmã estivesse triste, minha mãe também. Minha irmã falou, Cíntia, o que eu faço? Não tenho como cancelar, porque a moça já fez tudo. Falei, Sabrina. Ela falou assim, e o Lucas acordou falando, hoje eu vou botar a minha melhor roupa, porque é o mêsversário do meu irmãozinho. De manhã ele já colocou a roupa do mêsversário do irmãozinho. Né? E naquele momento a minha própria mãe falou assim, a gente não tem por que ficar fazendo festa, mas a gente pode fazer a escolha de celebrar a vida. Isso. Olha o pensamento, ela chorando pelo irmão, ela não, é meu neto, ele vai celebrar o dom da vida dele como tudo já estava programado. Nós não vamos fazer grandes festas, mas nós vamos celebrar a vida do meu neto. E o meu outro sobrinho curtiu a festa inteira. Aquilo dali já valeu a vida. Mas... Já valeu a vida. Mas
existe uma coisa, né, Cíntia? A gente parabeniza o meu pai, a sua mãe, pelas escolhas acertadas, mas a crítica sempre vem. Sim. Sempre existe aquele que acha que você não está sofrendo. E o sofrimento está aqui dentro. Sim. Entendeu? Tá não aqui deixamos dentro. de partilhar, de olhar, de ver as fotos, horas ter que segurar, né? Mas celebramos a vida. Então, assim, a gente agradece a vocês, porque virar a página para quê? Para continuar vivendo. Né? Para continuar vivendo. Cíntia, Amém. a oração final para a gente encerrar. Que Deus possa nos Rezar levar, através desta frase aqui, a uma breve reflexão. O pior cárcere é quando o ser humano se esconde de si mesmo. O pior cárcere é quando o ser humano se esconde de si mesmo. Não se esconda de si mesmo, viu? Vire a página para que você possa continuar vivendo a vida, porque a vida é muito bela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viu? Viu? Ouviu. Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Gratidão pela sua presença. Estamos juntos e hoje, durante todo o dia, tem uma programação especial pelas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus. Gratidão. Amém. Forte abraço. Que São Miguel Arcanjo passe à sua frente. Fica com Deus. Teu coração, obra tua graça, tua construção. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do